Olá, boa tarde a todos. Estou aguardando a nossa convidada. O som tá ok, pessoal? Beatriz, o som tá ok? Certo, estou aguardando nossa convidada entrar aqui na live, né? Então, boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Na semana passada nós não pudemos é, nos encontrar, houve um imprevisto e a Janaína, né, não pôde estar participando da live, né? Oportunamente nós vamos estar remarcando, né, esse momento com a Janaína para estar discutindo o controle social, né? Então, hoje a gente vai estar com a Iraneide Cristina, estou esperando ela entrar aqui na live. As meninas do projeto, eu encaminhei o contato da Iraneide para o Instagram do grupo, ou para o WhatsApp do grupo. Por gentileza, alguém entra em contato com ela, pode ser Breno. Eu passei o contato no. Ah, ela acabou de entrar. Acabou de entrar. Obrigada, viu, Breno? Iraneide, eu lhe convidei aí, aceite para fazer parte aqui da nossa. Iraneide, estamos só aguardando você aceitar meu convite. Quando ela... Não, Aceitei, deu pronto. certo. Eu estava procurando um lugar. Que bom que deu certo. Eu Deixa eu pediria que ver que você tá cortando organize. minha cabeça. Peraí. Isso, só um pouquinho. Não, aí, pronto. Peraí, mulher. Perfeita. Pronto, acho que a gente já pode. Vixe, tá tão escuro aqui agora. Não, mas tá bom. Tá O bom? som também tá Tá, o muito som tá bom. bom? Tá dando Tá certo? ótimo, tá Ai, sim. pronto. Essas tecnologias, eu vou dizer. É, tem, às vezes a gente passa um sufocozinho com elas, mas vai dar Vai dando certo. certo, vai dar certo. Tá sim. Bom, pessoal, Pronto. mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde, Iraneide. Prazer estar aqui com você, minha querida. É, Obrigada, prazer é meu. como de praxe, vou situar o contexto da nossa live, né? Trata-se, na verdade, de um projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí, curso de Serviço Social, né? Esse projeto de extensão, ele é coordenado por mim e pela professora Tereza Cristina Moura, né? Então, foi a oportunidade que nós tivemos de estar apresentando um projeto que a gente pudesse dar uma contribuição, né, com os trabalhadores do SUAS. Nós duas fomos trabalhadoras do SUAS há bem pouco tempo, né, até bem pouco tempo. Faz pouco Então, a tempo. gente tem um carinho muito grande pelo SUAS e pelos trabalhadores, e daí, né, essa nossa ideia de estar promovendo esse espaço de diálogo nesse momento que tem sido bem difícil e que todos nós, né, e os trabalhadores do SUAS, no contexto do SUAS, da política da assistência social, também têm tido suas dificuldades. Né? Então, o projeto é isso, a gente faz uma série de lives todas as quintas-feiras, né, às 17 horas,
nesse canal, @Iracilda Braga H. Nós também temos nossas redes sociais, tem o próprio Instagram do projeto, que é @suascovid19_UFP. Todas as lives estão ficando gravadas, pessoal, aqui no Instagram e estão disponíveis também no canal do YouTube, Suas Covid-19_UFP, para quem quiser ter acesso, tá certo? Ou indicar para alguém. O nosso projeto também, né, tem como produto a elaboração de um e-book que a gente tá terminando de organizar, né? Ele já está com nossa prefaciadora. Eu espero ainda esse mês já encaminhar para a EDUF, para fazer o ISBN, e logo a gente fazer a divulgação, que traz aí contribuições de vários profissionais, inclusive da Iraneide. Né? Iraneide Cristina contribuiu com o e-book com um artigo. Tá? Então, Iraneide, em todas as lives anteriores, a gente vai e volta e aparece sempre o tema do financiamento, tá certo? E aí a Iraneide, ela aborda esse tema tanto no e-book como na live de hoje, né? O Pacto Federativo no financiamento do SUAS e as implicações para o enfrentamento à Covid-19. Então, hoje a nossa conversa, o nosso diálogo com a Iraneide vai ser em torno desse tema, que é um tema muito caro para todos nós, especialmente nesse momento em que vivenciamos. Tá? Então, a Iraneide é assistente social, né, colega lá da prefeitura, né, trabalha com assessoria também há bastante tempo, tá certo? Tem um know-how muito grande na política da assistência social no Sul, já foi secretária municipal da Sencasp, né? Quando eu entrei na Sencasp, logo ali a Iraneide assumiu a secretaria, né? E hoje ela também é membro da Câmara Técnica de Cofinanciamento Estadual do SUAS, da CIB do Piauí. Então, assim, estamos aqui com uma mulher importante para falar sobre cofinanciamento. Né? Nossa live da semana que vem, a gente vai imprensar outra pessoa, que é a professora Rosângela Souza, que está lá na gestão do SUAS estadual. Né? Então, Iraneide, um prazer, muito obrigada por ter aceito o convite, minha querida. Você está com a palavra, você tem 30 minutos, tá certo? Para fazer sua exposição. Eu vou anotando aqui as perguntas. Pessoal, se tiver perguntas, vocês escrevam aí que eu estou aqui, tá certo? Sistematizando, anotando, para depois da fala da Iraneide, a gente conversar um pouquinho com ela, e aí eu repasso as perguntas de vocês para ela, tá certo? Então, Iraneide, minha querida, é com você. Tá minha live, gente. Acontece. Bom, pessoal, boa tarde também a todos e todas, né? Estou vendo aqui a Andresa, linda, meu amor, já vi tanta gente aqui. Eu que agradeço, Iracilda, pelo convite, pela oportunidade. Parabenizo você, a Tereza, né, por essa iniciativa do e-book e também das lives. Eu já assisti às outras anteriores, sempre que eu posso, né? Eu não assisto na hora, mas eu retomo. Que traz, assim, contribuições, tem trazido muito grandes para a gente nesse momento que a gente precisa estar pensando e repensando em como construir, como organizar as ações do Sistema Único de Assistência Social na pandemia e na perspectiva do pós-pandemia. E o financiamento assim, a questão é recorrente, por quê? Porque o financiamento, sem ele, não existe a política de assistência, né? Por mais que nenhuma política pública, né? O financiamento ele é crucial. Então, e tem sido, nós estamos vivendo um momento no Brasil desse esfacelamento total do financiamento público, né? E assim, eu agradeço, né, pela oportunidade também, agradeço a presença e a participação de todos que estão aqui conosco. E, assim, tratar do Pacto Federativo no financiamento do SUAS, no período do enfrentamento da pandemia da Covid-19,
assim, 30 minutos, eu fiz uma pesca aqui, que é para eu não sair do roteiro, que eu tenho uma tendência de ficar, sabe, pegando as coisas assim eu vou seguir minha pesca. Bom, ele remete a gente à compreensão do que é esse pacto federativo, né? Tanto se fala, que foi também a questão. A gente assiste, participa das reuniões da CIB, assiste outras lives, outras do Ministério, do Congemas, de vários, da participação do Conselho, e vai e vem para lá. O desrespeito ao Pacto Federativo na implementação do SUAS, no financiamento do SUAS, o Pacto Republicano Federativo. O que é esse Pacto Federativo? Bom, no campo do financiamento, ele é a garantia constitucional e legal do financiamento tripartite. O Pacto Tripartite, o Pacto Federativo, ele é um acordo constitucional, né, está previsto na Constituição, um acordo constitucional, político, administrativo, que firmado entre os três entes federados, Estado, município, e a União e o Distrito Federal também, que determina o respeito à autonomia de cada ente e define também qual o campo de atuação, estabelecendo quais as responsabilidades, quais as prerrogativas, quais os custos de cada ente no cumprimento do papel do Estado brasileiro, né? O papel do Estado no nosso sistema político. Da perspectiva do financiamento, o Pacto Federativo, a principal característica dele é exatamente gerir tanto a arrecadação como a distribuição das receitas entre os três entes federados. Bom, trazendo isso para o âmbito dos SUAS, nós temos que desde a Constituição Federal, passando pela LOAS, pela 93, pelos documentos da Política Nacional, pelas NOBs, especialmente as NOBs do SUAS, a de 2005, a de 2012, a Lei do SUAS. Então, assim, todo o arcabouço jurídico-normativo da assistência social e o desenho do SUAS, né, trazido pela NOB em 2005, eles estabelecem a assistência social, que ela se organiza e se realiza por meio de um sistema descentralizado, participativo, colaborativo e compartilhado na gestão, no financiamento e na cooperação técnica entre os três entes federados. Esse é o Pacto Federativo em torno do SUAS, que estabelece essa correlação estreita e essa corresponsabilidade tripartite no financiamento dessa política pública, né? Quando é que a gente vê aí o primeiro, que eu digo assim, a primeira afronta, esse desrespeito escancarado a esse pacto federativo? É já no momento da descentralização político-administrativa, né? Com a Constituição de 88, nós tivemos aí que o ente municipal, ele ganhou uma maior participação na vida federativa, que antes os serviços e também a arrecadação ficavam com estados e com a União, e o município tinha pouco. Então, a Constituição trouxe o município, a ente municipal, para essa arena, e a descentralização político-administrativa, ela já se dá um completo desrespeito a esse pacto federativo, uma vez que ela se conformou mais como uma transferência de responsabilidade, um deslocamento das responsabilidades dos entes estaduais e da União com a oferta dos serviços, que não foi acompanhada do correspondente aporte financeiro. A participação no bolo tributário não correspondeu ao volume de responsabilidades que foram e continuam sendo ainda repassados para os municípios. Então, nós temos, no âmbito do financiamento, o maior, que eu sempre digo assim, o gargalo das políticas públicas tem sido o gargalo da assistência. Nós tivemos avanços significativos nesse período todo, da LOAS até agora, principalmente a partir da NOB de 2005, com esse desenho do SUAS, da lei do SUAS, mas esses avanços, eles se conformaram mais na forma de organizar o processo de cofinanciamento.
né, o estabelecimento das sistemáticas de repasse, por repasse fundo a fundo, a instituição do fundo com os instrumentos de gerenciamento e de execução do recurso, os estabelecimentos dos pisos, do bloco, esses processos de organização da transferência. Mas esse aumento, esses avanços, eles não se deram da mesma forma no padrão de financiamento dos serviços, benefícios, programas e projetos da assistência social. Nós nunca alcançamos, no Brasil, um padrão de financiamento para os SUAS que desse conta de pelo menos alcançar e fazer jus, por exemplo, ao que nós alcançamos com a tipificação, tipificando os serviços, organizando o provimento. Então, o padrão de cofinanciamento nunca tornou possível que a gente conseguisse materializar. Nós não avançamos nos pisos. Há quanto tempo os pisos foram criados com esses valores e são desse valor a vida toda. Então, assim, a gente não avança e isso vem ao longo do tempo, né? Sucateando, impossibilitando uma oferta adequada qualitativa dos serviços socioassistenciais por conta desse investimento. Ao longo, historicamente, esse financiamento ele ficou mais para os benefícios, né? Os serviços, o maior boom que se teve com relação ao volume de recursos para os serviços e programas foi no período ali de 2011, 2012, no contexto das agendas nacionais prioritárias, que o SUAS entrou no Plano Brasil Sem Miséria, Plano CRAC é Possível Vencer, Vencer em Limites, e aí ampliou a expansão da oferta, né? Nós tivemos o aumento do número de CRAs, de CREAs, implantação de centros POPs, de centros-dias e outros nesse contexto. Mas, assim, logo, a gente fala do novo marco fiscal, com a emenda Constitucional 95, porque realmente ela veio dar assim, o tiro de misericórdia e as políticas públicas por direitos sociais estão só caminhando para morrer no prazo de 20 anos, porque eu sempre digo que é um marco negativo na história do SUAS, porque ela marca o início da trilha das políticas públicas para a desconstrução de tudo daquilo que nós fizemos em 20 anos ou mais anteriores a 2016. Mas esse desfinanciamento dos SUAS, ele já tinha iniciado a partir de 2014. Eu acho que você deve lembrar, e quem é da gestão, da política que acompanha, que nós já tivemos lá em 2014, em abril, com a edição da portaria número 36 do MDS, aquela portaria que diz que o Ministério vai monitorar os saldos, vai suspender temporariamente o saldo, repasse para o município que tem saldo em conta, vai priorizar, que isso ainda hoje acontece, né? É o repasse condicionado à celeridade da execução, porque se eu ficar com saldo na conta, o meu dinheiro não vem, eu não posso virar o mês com saldo na conta. Então, isso tudo prejudica a oferta, porque você não consegue, o recurso é pouco e você ainda não consegue nem planejar, porque você não consegue guardar o dinheiro para você fazer uma coisa de mais qualidade. Enfim. E aí, essa portaria, ela já traz, e já começa aí nesse período, um discurso que ainda é presente no Ministério, no governo federal, e que voltou com força agora na pandemia, com a aprovação, inclusive, da lei da transposição dos saldos. É uma falácia que está, inclusive, em documentos do próprio Ministério, os cadernos de financiamento, de que estados e municípios não têm a capacidade de fazer a gestão financeira e orçamentária dos recursos do SUAS, e que isso gera um alto, juntar, né, um alto volume de recursos de saldo nas contas de estados e municípios. E uma outra questão é que os municípios e estados participam pouco do financiamento relativo do SUAS, né? Que são questões que o Ministério é histórico, que desde 2014, desde antes, já se colocava isso e que não corresponde totalmente à verdade, né? Então, nós temos aí, quando chegamos em 2016, no contexto de um governo federal
que não tinham preocupação com legitimação, porque foi um governo instalado a partir de um golpe, preocupado e comprometido com o projeto neoliberal, com o projeto de minimização do Estado, da austeridade fiscal. Nós temos aí o cenário que favorece a aprovação da emenda constitucional número 95, tida como teto de gastos, que, na verdade, ela só é o teto de gastos para os gastos sociais, né? A emenda constitucional 95, na verdade, ela limita, ela congela, e nas análises feitas já por alguns estudiosos, e tem inclusive uma análise feita pela Gisele Tavares, eu acho, que é na revista do Congema de 2018, ela traz essa discussão, e aí ela coloca que o, o, o limite não é nem só um congelamento, na verdade, é a redução gradativa do financiamento da proteção social brasileira que vai acontecer com a emenda constitucional número 95. Então, assim, ela diminui as despesas primárias, que são as despesas com os recursos, com a prestação dos serviços públicos, dentre elas as despesas com a assistência social, mas ela não impacta em outras despesas que disputam de forma, inclusive, desigual o orçamento do fundo público, que são, por exemplo, as despesas financeiras e as despesas relativas ao serviço da dívida, né? As despesas com os juros e amortizações da dívida, que continuam tendo lugar privilegiado no orçamento brasileiro. Então, a emenda constitucional 95, ela representa um retrocesso, um retorno a um modelo de federalismo centralizado. Ela faz ressurgir, resgatar essa perspectiva e essa tendência do financiamento das ações da assistência social na perspectiva de programas, em detrimento do investimento no financiamento, no cofinanciamento dos serviços. Aí nós tivemos aí vários programas do governo federal, o programa Progredir e tudo, e o maior deles é o programa Criança Feliz, que eu não sei se vocês lembram, mas o programa Criança Feliz foi implantado com recursos retirados do SUAS. Naquele ano da implantação do programa, o Ministério já tinha, inclusive, anunciado que, a partir da competência de junho, o piso básico fixo iria ter um aumento. Eu lembro que, parece que o piso, o município recebe R$6, 6 mil, no passar a receber 8.500. E aí, do nada, esse aumento não aconteceu, e em junho do mesmo ano foi implantado o programa Criança Feliz. Então, assim, é uma mudança, né, da lógica do Sistema Único da Assistência Social. Então, assim, e regulando e reforçando os efeitos nefastos dessa emenda constitucional 95, nós vamos ter aí, em 2019, a aprovação da portaria do Ministério da Cidadania, da portaria 2362, que ela vai estabelecer, regular a equalização do orçamento do Sistema Único da Assistência Social na perspectiva de adequação à disponibilidade orçamentária e financeira do governo federal e não a equalização no sentido de buscar patamares mais dignos e avançados de cofinanciamento na perspectiva da implementação da proteção socioassistencial. Então, os efeitos dessa portaria, né, reforçando os efeitos da emenda, regulando, na verdade, no âmbito da assistência social, esses cortes a partir da emenda constitucional, elas já se fazem sentir nos primeiros meses desse ano de 2020, onde os municípios e estados já receberam recursos com cortes da ordem de 30% a 40% nos componentes do bloco de financiamento. Receberam em janeiro e fevereiro, né, houve uma complementação, mas não mudou a lógica, né? Tanto é que agora, agora no início de setembro, foram repassados 5 competências relativas de março a julho, com os cortes. E a posição do Ministério é que vão fechar o ano com os repasses, mas mantendo o que está estabelecido na portaria 2362. Então, assim, em termos legais, esse corte ele ultrapassou a casa dos 50% do orçamento que o CNAS aprovou
para 2020 do fundo, porque não está no orçamento, né, o governo federal retirou o recurso para incentivo ao aprimoramento da gestão e também os recursos para as ações estratégicas do PET e os recursos para pagar as dívidas de exercícios anteriores que o governo federal tem com estados e municípios. E é nesse contexto que a pandemia do Covid-19 chega ao Brasil em fevereiro, é esse cenário que o SUAS apresenta, já um cenário de redução das ofertas por conta do corte dos recursos, né? Já unidades sem condições de funcionar, precariedade na composição das equipes por conta de não ter recursos, já um quadro de sucateamento da proteção socioassistencial no Brasil. E aí, para enfrentar essa situação, o governo federal, ao invés de se voltar e buscar discutir estratégias para recompor o orçamento, assegurar o repasse sistemático, regular e ordinário das parcelas do cofinanciamento federal e ampliar com os recursos extraordinários, adotou a estratégia de substituir, porque foi, para os usos da pandemia, a substituição dos recursos ordinários pelos recursos extraordinários, inicialmente com a medida provisória 953, né, que foi aquela dos 2,55 bi, que vieram regulamentados pela portaria 378, e agora já no finalzinho o saldo que tinha pela portaria 467 e pela portaria 369. Né? A 378 foi aquela do recurso nas contas do bloco para as ações específicas da Covid, ou seja, reorganizar uma oferta para atender uma situação de enfrentamento a uma pandemia, num contexto de ampliação de recursos e desconsiderar as ofertas já em curso e necessárias da assistência social. Né? Aí foram 8 parcelas, porque foram 3 na base, 3 repasses, 2 de 3 e 1 de 2, e na especial foram 7. E os incrementos da portaria 369, que faz remeter àquela lógica convenial, o município tem que assinar termos de aceite, o município tem que fazer, os estados têm que fazer requerimento para o Ministério, para poder acessar os recursos de EPI, tem que fazer plano de ação. Então, assim, contrariando totalmente a lógica já instituída, né, das pactuações do financiamento no âmbito da assistência social. Nós tivemos ainda, nesse contexto, a Lei Complementar 173, né, que foi aprovada, o Programa Federativo de Enfrentamento à Pandemia. O montante total foi de 60 bilhões, 50% de livre para 50 bi para o município e 10 bilhões destinado a estados e municípios para dividir entre a saúde e a assistência social, sendo 7 bilhões para o estado e 3 para o município. Ora, o recurso, qual é o dificultador? O recurso da Lei 173 não veio pelos canais formais instituídos de financiamento da assistência social, através do fundo e o repasse regular do Fundo Nacional para os fundos estaduais e municipais. Vem para a conta do FPM do município. Para as gestões municipais e o Estado, e para uma agenda de disputa de orçamento, porque também tinha que fazer as organizações no orçamento para incluir o gasto desses recursos, com a saúde num contexto desfavorável para a assistência social, porque foi num contexto de grave crise sanitária, onde todos os olhares e prioridades eram para a saúde. Então, entrou numa conta do município, nos 16 mil numa parcela, que era para dividir entre a assistência e a saúde, o município queria dar 1.000 para a assistência, porque, enfim, a saúde é que tem que fazer a prevenção, tem que comprar os testes, tem que comprar os equipamentos para o pessoal, tem que atender as situações de infecção. Então, assim, essa disputa foi desleal e a assistência social ficou cada vez mais prejudicada também por essa lógica de financiamento. Nós tivemos também aí a Lei 14.029, que é aquela da transposição dos saldos, que eu acho um absurdo. Eu já disse em vários locais, eu acho um absurdo. Mas se deu com base na informação do Ministério da Cidadania de que os municípios e estados não fazem a correta gestão do recurso e que tem por dados que o Ministério apresentou, que deram origem e fundamento para a lei, é de que os estados e municípios tinham
1,5 bilhões de saldo de recursos em conta sem gastar. E isso não é verdade. Primeiro porque a informação é data de saldo apurado em 31 de dezembro de 2019. Então, o saldo que tinha na conta, alguns, era porque o governo federal repassou o saldo já no final do ano, de recursos atrasados, então o município não teve como executar, e muitos deles já estavam comprometidos, só não foi pago, mas já estavam comprometidos com despesas do próprio exercício, e ficaram lá nos restos a pagar, porque não houve tempo hábil para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento. Então, assim, esse saldo, ele não existe nas contas do município e de estados, né? E na eventualidade de existir em algum estado ou algum município isso, eu ainda considero uma temeridade, porque a lei vai lá e diz que pode fazer a transposição, e a regulamentação diz, eu vou tirar um recurso que veio para o município para ele executar uma ação na básica ou na especial, de alta, de média, aí eu vou transpor esse recurso para fazer uma outra ação de uma outra área, isso é desvio de finalidade. Como é que vai se dar isso depois na prestação de conta, por município, os tribunais, num período também que os tribunais de conta estão em cima e o Ministério Público por conta, que é um período eleitoral, né? Então, é um conjunto de fatores que vai dificultando esse processo e esse esfacelamento desse financiamento, né, para a gente realmente qualificar nesse período de reorganizar as ofertas, de reinvenção profissional, de atender a novas tipologias de violação de direitos, a novas desproteções que nós temos que estabelecer, conhecer e definir ainda como fazer esse atendimento, precisando dos investimentos em tecnologia, nas plataformas sociais, bem, uma série de questões que não tem como dar conta, uma vez que os recursos extraordinários, eles tão simplesmente substituíram os recursos ordinários, que já não eram suficientes para manter a rede instalada, e essa rede precisa ser implantada, precisou ser ampliada para atender às demandas e às desproteções da pandemia da Covid-19, né? Uma outra questão que eu estava, inclusive agora, antes da gente começar aqui, assistindo uma roda de conversa da CNN, é a Lei 14.018, que é de junho, mas que foi regulamentada agora, dia 3, pela portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu sempre troco a ordem do Ministério. Né? Saiu a portaria 2.221, que é a lei que definiu o apoio financeiro para as instituições de longa permanência com suporte dos recursos do Ministério da Mulher. São 160 bilhões que vão ser repassados para instituições de longa permanência sem a conversa com a assistência social. Porque não é que não precisa, o recurso é extremamente necessário, mas as instituições de longa permanência são unidades diretas ou indiretas que ofertam um serviço tipificado no âmbito da política de assistência social. Então, como é que o dinheiro vai sair do Ministério da Mulher direto para essas, por uma série de fatores, a instituição vai receber um cartão, eu nem entendi direito, porque eu ainda não me apropriei totalmente da portaria, né? Vai receber um cartão para utilizar esse recurso a partir de um cartão. Enfim, um processo de cadastramento de fundo, mandando a assistência social ficando totalmente alheia no acompanhamento da gestão, da utilização, de como vai se dar a oferta com esse recurso de um serviço que é da regulação da assistência social. Então, assim, o governo federal, é um desmonte que o governo federal está promovendo na assistência social, não só pelo retrocesso e a redução dos recursos direto da assistência, mas dos serviços, colocando essas outras formas e outros processos para alcançar os serviços. Uma outra questão que é importante é que, nesse processo, trouxe à tona, com a pandemia, o retorno e uma solicitação e uma valorização da solidariedade privada, do voluntariado, com a questão das doações de alimentos, cesta básica, materiais, principalmente para a população que vive na rua ou que vive só por pessoas físicas e jurídicas, empresas, enfim, né, valorizados em o tempo. 5 minutinhos, tá bom? Pessoal, se alguém Tá tiver bom. alguma pergunta, por gentileza, pode escrever aí que eu estou anotando aqui, tá bom? Então, vou só finalizar com essa ponto que eu vou puxar agora, né? Então, a gente viu, né, esse retorno à cena do voluntariado
inclusive capitaneado em alguns municípios pela iniciativa pública, pela a gestão pública responsável pela assistência social, valorizando essa questão do voluntariado. Outra gritante desrespeito ao Pacto Federativo é que essas pactuações, tanto do recurso das portarias, como uma infinidade de portarias que foram lançadas para o reordenamento dos serviços, foram todas editadas pelo Ministério sem a discussão nas instâncias de pactuação e deliberação do sistema público, federativo, republicano, democrático, que é o Sistema Único da Assistência Social. Não passaram pela CIT, que estava, inclusive, sem funcionar, voltou já em julho por conta de pressão das instâncias, do congênio das instâncias. Uma outra questão, para fechar essa parte aqui, é do preocupante o papel das instâncias estaduais, dos entes estaduais, no financiamento da política pública de assistência social. Né? Nós vimos, e os estudos, vários estudos mostram que, inclusive tem um que foi feito pelo Ministério, tem um que foi feito em 2012, mas que a realidade não mudou muito, é que o governo federal investe, o governo municipal investe e o governo estadual, ele está no meio aqui, os entes estaduais, fazendo de acordo com o seu entendimento, com a maior ou menor identificação com a política, com a menor ou menor capacidade de incidência política ou de afinidade que o secretário, o gestor tem com o governo, enfim, fica à mercê disso, em todas as áreas, inclusive no cofinanciamento. E aí, para fechar, a questão do cofinanciamento, deixa eu ver, é isso mesmo, né? Esse desrespeito ao Pacto Federativo que está lá, né, o cofinanciamento é responsabilidade tripartite com a oferta de serviços regionalizados pelos estados, ente estadual, e o aporte técnico, monitoramento e repasse de recursos para os fundos municipais de assistência social, Fundafundo. No estado do Piauí, foi o último estado da federação a iniciar o processo de cofinanciamento mediante o repasse Fundafundo. Né? A discussão iniciou por uma provocação do governo da federação mesmo, e iniciou a partir de 2014, essa pactuação só veio acontecer em 2018, e o que é triste e frustrante para os gestores, para os técnicos, que inclusive vieram se deslocar de seus municípios, tivendo custo para vir para o lançamento do cofinanciamento estadual, o município assinou termo de aceite, o município fez plano de ação, uma série de coisas. Pois é, eu lembro que você estava lá no dia. Eu chorei de emoção quando eu vi o cofinanciamento. Quem estava lá, você lembra, né? Minha gente, eu não consigo acreditar que vai dar certo. Né? E aí, eis a frustração, porque o cofinanciamento, o governo do estado do Piauí não está agindo de uma forma muito diferente do governo federal, desrespeitando as pactuações da CIT ou da CIB e do SES, não operacionalizou o cofinanciamento da proteção social básica, nunca aconteceu e foi pactuado, o município fizeram aceite. A implantação do serviço regionalizado de CREAS, que foram para o município, os repasses, eles se dão atrasados, irregular. O município que implantou o CRES, que já até quase fechou, porque teve que manter um recurso do município por causa da irregularidade no repasse. E falando que o repasse federal ainda vem para a conta do Estado, para poder o Estado, que tudo, né, tenha prejudicado por conta disso. A não implantação, que é gritante, teve foi muito marcante nessa pandemia, porque foi pactuado, os recursos, tem recurso federal que foi repassado em 2014 para as contas da SASC, para a implantação de serviços regionalizados de alta complexidade para atender crianças, adolescentes e jovens. Foi pactuada a implantação de 6 casas regionalizadas e eu tive notícia que iniciou o processo de implantação de uma casa, eu acho que foi de Oeiras, mas não sei em que pé está. E nesse contexto de pandemia, nós temos aí as crianças e adolescentes sendo vítimas de violações de direito, demandando pelo serviço e a oferta não acontece. Né? E o cofinanciamento dos benefícios eventuais, esse vem se dando aí de forma totalmente irregular. Importante destacar, só para finalizar, nessa pandemia, toda hora eu estou finalizando, assim, o envolvimento, a mobilização, a incidência política dos colegiados de gestores, do CONGEMAS, do COEGEMAS, do FONSES, de mobilização e organização dos trabalhadores, dos usuários,
tem feito uma luta marcante, decisiva no processo de recomposição dos orçamentos da assistência social a nível federal desde 2018, né? Que tem alcançado isso. E agora, por iniciativa do CONGEMAS, e pelo mandato do deputado Danilo Cabral, que preside a frente parlamentar, nós estamos aí apresentando o projeto de lei, meu Deus, que eu esqueço o nome, peraí. 4292, projeto de lei 4292, que dispõe sobre ações, né, para o financiamento de ações emergenciais destinadas ao atendimento e acompanhamento da população em situação de vulnerabilidade em decorrência da Covid, prevê, né, o projeto 4 bilhões de reais para, né, recompor o orçamento e reorganizar as ofertas da assistência social, e já foi, conseguiu, eu vi ontem, parece, foi ontem, que conseguiu já a quantidade de assinaturas para que possa ser apresentado o requerimento para que seja tramite e seja votado em caráter de urgência, para a gente poder aliviar um pouco esse sufoco, né? Então, assim, era praticamente isso que eu tinha para colocar. Meu Deus, eu digo que 30 minutos é pouco demais, porque eu falo muito. E o tema eu sou apaixonada pelo tema, eu acho. Mas, enfim, eu espero que tenha contribuído. E se tiver algumas perguntas que eu souber responder, se eu não souber, a Cida me ajuda. Tenho sim algumas perguntas. Obrigada, Iraneide. Excelente fala. Tá certo? Mas a gente continua aqui o nosso diálogo, né? Eu dizia lá no início que essa é uma inquietação muito grande, que vem sempre aparecendo, mesmo em outras discussões, como um tema importante, porque a ausência de financiamento inviabiliza a execução dos serviços, né? E aí, dentro do Pacto Federativo, em que a responsabilidade pelo financiamento é da União, dos estados e dos municípios, quando desses entes não contribui, tá certo? Fica muito difícil de manter a execução de serviços. O Estado, no nosso caso, o Estado do Piauí, além de ter sido um dos últimos estados a fazer esse cofinanciamento, quando fez com recurso que, salvo engano, que era do Fundo de Combate à Pobreza, do FECOP. Não foi nem com Ou recurso. Seja, não era um recurso, aquilo ali já na época eu era gestora do SUAS, da Secretaria do Município, aquilo já me causou uma certa desconfiança, porque assim, bom, se mantiver no orçamento, bacana, se tiver orçamento para o próximo ano, se não, o FECOP só vai financiar uma vez. E depois? Como é que vai continuar esse processo? Infelizmente, a gente tem essa dificuldade no Estado, né? Do ponto de vista da União, a emenda 95, né, de 2016, que traz essa redução dos recursos por um prazo de 20 anos, é como você disse, 20 anos que a gente vai estar acabando aí com as políticas, né, do campo da Seguridade Social. Isso tudo em nome do ajuste fiscal. Lembra que não estava você falando aí, eu lembrando de um texto do Avilar Salvador, que ele vai fazer toda uma análise com relação a essa questão, que ele vai dizer, inclusive, que hoje a desvinculação da receita da União, da Seguridade, tá certo? E em nome de quê? De que há um déficit, na verdade, na área da Seguridade, o déficit da Previdência, e ele demonstra lá que esse déficit não é bem assim, tá certo? Na verdade, não é bem assim, que as receitas que a Previdência, por exemplo, recebe, elas são importantes e suficientes, sem necessariamente trazer todo esse rombo, esse déficit que se coloca, né? E aí ele, me lembro na fala dele, que ele coloca que isso tudo, tá certo, é em nome do ajuste fiscal, mas isso tudo é tirando recurso da Seguridade Social para manter o superávit primário, tá certo? E acaba sendo muito delicado no financiamento. E nessa história, quem é que fica aqui na Berlinda? O município acaba sendo responsabilizado pela política da financiamento da política da assistência. Porque vem alguma coisa, ele implementa. Tá certo? Ele implanta, ele começa a realizar e depois como é que ele vai manter. Se ele não tem o cofinanciamento, se o cofinanciamento federal mantém os mesmos valores com um atraso absurdo, sem contar que houve um corte muito grande do ano passado para esse ano, né? Então é uma situação bastante delicada.
Aí eu tenho aqui, Amada, algumas perguntinhas que eu vou fazer, senão não vai dar tempo. O nosso amigo Danilo estava aqui, né, Estou aqui vendo trazendo ele. uma série de questões, Danilo, está aqui. Ele coloca quais são os desafios para a concretização do cofinanciamento estadual, né, e a regularidade das parcelas do governo federal, tá? Uhum. Quais são as chances de efetivação do Renda Brasil nessa conjuntura diante dos desafios que o Pacto Federativo tem enfrentado? E eu pergunto para você também. Ele pergunta ainda sobre as parcelas, as 3 parcelas do plano de contingenciamento da assistência, se isso foi discutido na CIB, como é que está essa discussão. E eu pergunto também, e a SASC, o Orçamento do Estado, tem, aí vai, né, casar aí com a primeira questão do Uhum. Danilo. A SASC, está previsto o orçamento para a SASC? A gente sabe que a SASC tem muita dificuldade de se manter, tá certo? Se manter enquanto Uhum. estrutura. Uhum. Tem Uhum. previsão orçamentária para bancar esse cofinanciamento, por exemplo, para o ano de 2021? Então, são essas as questões que eu coloco. Você tem aí alguns Poucos minutos. poucos Esse minutinhos para respondê-las. Não, tá certo. Olha, para começar, com relação às pactuações, que aí colocar aí do cofinanciamento estadual, perguntou. Né, a CIB só se reuniu uma vez esse ano. Se reuniu outra, não tem notícia. Então, assim, da mesma forma, nós estamos sem essas discussões, sem esse conhecimento. Até onde eu acompanhei, né, na comissão de cofinanciamento, da comissão de cofinanciamento que eu faço parte, e que agora também a gente não nos reunimos mais nos últimos meses. Até onde eu acompanhei, o orçamento da SASC não tem orçamento para suportar o cofinanciamento proposto pela SAF. Nem aquele financiamento que foi aprovado inicialmente, o montante do FECOP, ele não foi todo repassado para o Fundo Estadual de Assistência Social, demorou, inclusive, porque, pasmem, o Fundo Estadual não tinha nenhum decreto e nenhuma conta do fundo, nada regularizado até 2017. Então, tudo isso foi dificultando. Então, mas todo o recurso que está previsto, inclusive o recurso que a SASC tinha no orçamento para o cofinanciamento, ainda era uma previsão do restante desse recurso do FECOP. Então, agora que os municípios e estados estão organizando os orçamentos para 2021, não passou pela CIB, e também não sei se passou pelo Conselho Estadual de Assistência Social a proposta de orçamento do SUAS, porque não é prática comum. Ano passado, eu pedi ao Conselho, o Conselho me convidou para fazer uma fala na conferência, e eu fui pedir ao Conselho Estadual informações sobre o financiamento, e a informação que eu recebi é que a proposta de orçamento não é apresentada, não é discutida e não é aprovada no Conselho Estadual de Assistência Social. Não sei se mudou esse ano, até o ano passado, foi essa informação que eu tive. Então, eu fui à SASC e aí não tinha previsão de recursos próprios para suportar o cofinanciamento estadual, nem o que está proposto, né? Minimamente, ainda com recurso do FECOP, a SASC está fazendo o repasse do que foi pactuado lá em 2018 e a SASC está fazendo com relação aos CREAS que foram implantados e aos benefícios eventuais. Então, é isso que tem. O Danilo perguntou também com relação ao plano de contingenciamento do Estado, né? É a mesma situação. Esse plano, o Estado elaborou um plano que eu acho assim, existe essa dificuldade do entendimento do que é o partilhamento de responsabilidade, a construção conjunta do sistema, da política de assistência social na perspectiva do SUAS. A SASC elaborou um plano de contingenciamento que os municípios só tiveram conhecimento porque o Ministério Público, acho que pediu a SASC mandou para o Ministério Público. Aí haja o Ministério Público a mandar ofício para os gestores municipais, encaminhando o plano de contingenciamento da SASC e pedindo informações aos municípios sobre a execução daquele plano. Um plano que os municípios nunca nem receberam diretamente da SASC.
Eu não sei se algum município, se essa situação já mudou, mas a informação que o Coegemas recebeu, eu fiz um levantamento, inclusive, para fazer um documento para a SASC e subsidiar também até os municípios nessa resposta, caso o Ministério Público venha insistir. Então, assim, com relação ao recurso, Danilo, até onde eu acompanho, essa disponibilidade dessas 3 parcelas do plano de contingência pode até ser repassada para havendo essa disponibilidade desses recursos ainda que está lá no saldo. Mas a previsão orçamentária, no orçamento da SASC de recursos próprios, ela é muito pequena. Não sei precisar o montante que tem agora, mas ela é muito pequena, né? Que foi a outra questão. Sobre o Renda Brasil, quais as chances da efetivação do Renda Brasil nesse contexto? Assim, o Renda Brasil, eu não sei, sinceramente, como é que a gente vê essa questão do Renda Brasil, porque eu acho que essa implantação do auxílio emergencial financeiro, né, que ela veio também totalmente por fora da assistência social. A assistência social foi chamada depois do constrangimento instalado, o não acesso a um grande e significativo número de pessoas que demandam e que têm direito ao benefício, né, do auxílio emergencial, que não conseguiram acessar por conta do procedimento, da mediação tecnológica, da falta mesmo de conhecimento das instâncias que foram operacionalizadas ao pagamento sobre esses processos de cadastramento, de inclusão, de tudo, que trouxe essas dificuldades, né? Eu vejo que o Renda Brasil ele vai ser implementado. Por quê? Aí é uma posição mais assim, o meu jeito mesmo. Por quê? Qual é a leitura que eu faço? O governo federal descobriu que transferência de renda direta para as famílias rende a simpatia da população, né? Então, assim, o presidente Bolsonaro, ele descobriu agora que isso é importante, né? Porque isso rende popularidade para ele. Então, eu acredito que o Renda Brasil vai implementar, vai passar. Só que eu vejo que ele vai ser dessa mesma forma, uma discussão sem ser aprofundada nas instâncias do Sistema Único da Assistência Social, até porque é uma discussão importante, mas a discussão urgente que nós estamos tendo agora é a discussão para assegurar o cofinanciamento dos serviços. Não é que o Renda Brasil não seja importante para a população, né? Mas é a desconstrução do outro programa que já existia, que é o programa Bolsa Família, e essa discussão, eu penso que ela carecia de ser mais aprofundada, né? Que eu não vejo que isso vá acontecer agora, por conta desse contexto da pandemia, desse contexto de outras lutas mais urgentes. Iraneide, assim, a gente analisa o orçamento da Seguridade, a gente sabe que boa parte vai lá para a Previdência, uma outra boa parte vai lá para a saúde, e uma parte menor fica com a assistência. Do recurso que fica com a assistência, um percentual muito grande fica para financiar os benefícios, que no caso é o benefício de prestação continuada BPC. E o Bolsa Família, né? E para os serviços acaba ficando uma parcela assim mínima, tipo 3% do dinheiro que vem para a assistência social para financiar os serviços, né? Que é a razão de ser do SUAS. Então, isso dificulta muito o trabalho de todos nós, porque no final das contas, nós não operamos diretamente o prestação continuada, porque ele, na verdade, é operado lá no INSS, e nem operamos o Bolsa Família e nem o Renda Brasil, porque apenas é feito o cadastro dentro das unidades da secretaria, mas a secretaria não tem uma gestão maior sobre o programa, tá certo? O programa tem um sistema que ele mesmo é quem elege, quem vê quais são as pessoas que são elegíveis ou não,
né? E aquilo que a gente faz, que é do trabalho da proteção, que o SUAS deve promover, fica muito prejudicado quando esse recurso não chega na gestão dos serviços, né? Então, isso é muito delicado. É um complicador que tem acontecido, e a esse respeito, né, tem importantes estudos do Evilásio Salvador também, da Elaine Berg, uma série, né, de estudos que vêm sempre apontando essa preferência, essa direção preferencial dos recursos da assistência social para o conjunto dos benefícios que nós não temos como efetivar o protocolo, né? Existe um protocolo de gestão integrada de serviços e benefícios do Sistema da Assistência Social, que nós não temos como operacionalizar, efetivar o protocolo, porque os serviços não têm investimento na capacidade de atender as famílias, de buscar, né, de fazer essa busca ativa, né, que é uma estratégia que era fazer essa interlocução e essa integração com a coordenação municipal para fazer a busca ativa a partir do cadastro único e das famílias que são contempladas para o programa Bolsa Família, mas nós não temos condições de fazer esse processo, porque, como eu disse, o tamanho do sistema único que você quer, o tamanho de política pública, é avaliado pelo tamanho do orçamento que você destina àquela política pública. Né? Se nós não temos orçamento para serviço, nós não teremos serviço que dê conta de dar as respostas necessárias para a população que bate à porta da assistência social. Infelizmente, essa é a realidade. É a configuração das políticas de seguridade que nós temos hoje, né? Dentro desse projeto de desregulamentação, dentro desse projeto de negação de direitos, né? Desconstruir aquilo que a gente conseguiu lá na Constituição de 1988, é que a gente tem discutido e chamado de desmonte da Seguridade Social, que entre esses fatores do financiamento, né, mas existem N outros fatores, inclusive não, especialmente ideológicos, tá certo? Numa perspectiva de fazer uma reforma que a Berg e a Bosquet chamam de contra-reforma, né? No sentido de promover esse desmonte da Seguridade Social brasileira e, notadamente, da política da assistência social, que tem tido um olhar, um financiamento maior para a questão das políticas de distribuição de renda. Então, assim, Iraneide, nosso tempo aqui já está encerrando, então eu quero agradecê-la, convidar a todos, e você também, na próxima quinta-feira, dia 17, nós estaremos com a professora Rosângela Souza, ela vai falar sobre o papel das secretarias estaduais de assistência social no enfrentamento à pandemia da Covid-19, né? Sigam nosso Instagram, @suascovid19 _UFP, lá a gente está sempre divulgando nossas ações, e as lives ficam disponíveis. Tenho visto que muita gente tem assistido depois, isso é importante, tem ficado disponível tanto no Instagram quanto no Facebook. Facebook também é Suas Covid-19 _UFP. Muito grata, minha querida, pode fazer suas considerações, tá certo? E convido para continuar conosco aí, nos acompanhando no diálogo. Com certeza, né? Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Assim, eu acho que é sempre importante, é necessário a gente estar participando dessas contribuições, aprendendo, discutindo. E eu assim, agradeço imensamente a oportunidade, agradeço a todos que nos acompanharam aqui, vi aqui algumas mensagens de carinho, muito bom. Estamos aí à disposição, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa, achei muito pertinente, muito assertiva, nesse contexto que nós precisamos estar discutindo a assistência social na perspectiva de fortalecer esse sistema. Muito obrigada. Cheiro, obrigada a todos que nos acompanharam, obrigada pela audiência, muita gente querida, muitas mensagens realmente de muito carinho, a recíproca é verdadeira, tá certo? Um abraço a todos vocês e até a próxima quinta.